Vamos lá. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim: Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Ou a porta se abrirá. Aleluia! Oh, glória! Deus está falando aqui, Jesus está falando aqui que nós temos um instrumento maravilhoso para conseguirmos aquilo que nós precisamos, que é oração, para poder nos conectarmos com o Deus que nos criou, o Deus poderoso que tem todo o poder em suas mãos para fazer qualquer coisa, entregar qualquer coisa, abrir qualquer porta. Então ele diz: peça e será dado. Agora vamos ver o que diz em Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Podem sentar. Então aqui nós temos um contraste, não é verdade? Primeiramente nós lemos que a oração tem poder. E eu afirmo para vocês assim, pela grande convicção que a palavra nos dá, porque o próprio Jesus já falou, e a Bíblia nos afirma, Deus nos afirma, que a oração tem poder. Então, peça e será dado. Isso não muda. Agora, por que Tiago está falando assim? Pedis e não recebeis. Ele diz por quê? Porque pede mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, Tiago está dizendo assim: existe sim o poder da oração, mas não é qualquer oração. Olha só. Até pode ser a mesma oração que uma pessoa faz e a outra faz. As mesmas palavras, uma recebe e a outra não recebe. Porque existem alguns elementos que estão antes da oração que fazem a diferença para que essa oração seja recebida e essa não. Aqui nós já vemos qual é o primeiro elemento. Por quê? Eles tinham uma intenção errada. Qual era a intenção? Gastar em os seus próprios deleites. Mas não é só por isso. Porque alguém pode dizer assim: mas eu não posso pedir para Deus algo para mim? Por exemplo, eu quero um celular. A pessoa que não tem o celular, por exemplo. Vamos pensar logo assim, bem extremo, né? A pessoa não tem celular. Aí ela quer um celular, ela pede para Deus. Será que é pecado ela pedir para Deus um celular para ela usar? Não, não é pecado. Então não é somente a questão de pedir para o seu próprio uso, mas tem algo ainda mais profundo do que a intenção. A intenção é para que você está pedindo algo. Mas antes da intenção tem um segundo. A intenção já é o primeiro. Que poder que está acima da oração. Mas antes da intenção ainda tem um mais profundo, que a gente já vai chegar lá daqui a pouquinho. Mas antes vamos ver o que está em Hebreus capítulo 4. Hebreus é logo antes aí de Tiago. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então isso aqui diz o quê? Que o Senhor está olhando, discernindo pela sua palavra a intenção do coração. Então é muito importante. Volte lá para Tiago agora. Tiago capítulo 4, versículo 2. Vamos ver do 1 primeiro. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que em vossos membros guerreiam? Então aqui ele começa dizendo o seguinte, 4, a partir do versículo 1.
Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, e que em vossos membros guerreiam. Ou seja, o ser humano ele busca o tempo todo se deleitar, o tempo todo ter prazeres. Isso é a carne, é a natureza do ser humano. Mas sabe por quê? Porque quando o homem estava no paraíso, no jardim do Éden, ali era só bênção. Não é verdade? Não tinha problemas. Não tinha lágrimas, não tinha dores, não tinha problemas, não tinha enfermidade, não tinha nada, nenhum mal. O mal nem sequer tinha entrado no mundo. Mas houve o pecado. Mas o homem desobedeceu. Mas não era para comer e comeu. Então o que aconteceu? Sai do jardim. Sai. Perdeu. Pecou. Fez o que não era para fazer. Aí Deus tira o homem do jardim e coloca fora. E fecha o jardim. Não pode mais entrar. Acabou. Agora vai trabalhar para ganhar. Agora vem as dificuldades da vida. Agora vem o que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Aí o que acontece? Vem o que? A natureza pecaminosa. Não tinha. Agora tem. Agora tem a carne. Antes só tinha a natureza divina. Agora tem a natureza pecaminosa de Adão, do pecado. Todos nós nascemos com ela. Aí o que acontece? Começa a desenvolver na vida do ser humano que é uma tendência de errar. Por causa dessa tendência que nós temos de errar, Deus coloca então outros parâmetros, outras regras. Então agora o ser humano, para poder ser transportado novamente para essa bênção que ele tinha antes, que é a comunhão com Deus, agora tem que passar por outros processos de quê? De sacrifício, de santificação, de abrir mão. Entendeu? Porque agora tem um preço a ser pago. A salvação já foi paga, mas o processo de santificação, o processo de receber as bênçãos de Deus, de intimidade com Deus, né, de poder, de ser revestido de poder, de batismo com o Espírito Santo, processo de fazer a obra, de evangelizar, de alcançar vidas, de fazer a obra, a missão que Deus tem para nós. Tudo isso tem que ser conquistado. A única bênção que não tem que ser paga é a salvação. Essa é conquistada na cruz para todos nós. Mas as outras têm que fazer o esforço. Por isso que nós estamos aqui. Por que manhã do sacrifício? Alguém pode dizer assim: mas Jesus já fez o sacrifício. Fez. Total, sacrifício total. Pela salvação. Então, pela salvação, não adianta querer achar que vir para 6 da manhã vai conquistar a salvação, porque é na cruz, é pela fé. Já foi conquistado. Mas tem coisas que você quer, mas tem bênçãos que você precisa, mas tem o quê? Você ser usado por Deus, você ser um instrumento de Deus para alcançar outras pessoas, você ser tratado por Deus, você ser cheio de poder de Deus, você receber as bênçãos espirituais. Todas essas outras coisas precisam de quê? Busca, sacrifício, dedicação. É por isso que ele diz aqui: vocês só querem saber de buscar os vossos deleites, vossos prazeres. Vocês não querem saber de olhar para o próximo. E olha o que diz o versículo 2. Cobiçais e nada tendes. Cobiça é um forte desejo, mas não tem. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pede.
Interessante também você entender que Tiago está falando de forma geral, porque a carta de Tiago não é específica. Como é a carta aos Coríntios de Paulo, como é a carta aos Romanos de Paulo. Tá? A carta de Tiago é uma carta geral, ou seja, ele escreveu para toda a igreja, para ser enviada para todos. Se é para ser enviada para todos, ele está falando em tese, ele está falando não especificamente como Paulo falou aos Coríntios, repreendendo. Porque Paulo sabia o que estava acontecendo em Corinto. Aí ele repreende. Aqui não, ele não está repreendendo um povo específico, ele está falando para toda a igreja, para que quem esteja nessa situação receba a palavra que vai libertar. Então ele diz, vocês que estão com cobiça, vocês que estão aí lutando, guerreando entre vós, né? Em vez de estar amando o próximo, estar querendo disputar com o próximo, vocês que estão nessa situação, não tem nada. Por quê? Porque vocês não pedem. Aí a pessoa vai dizer assim, mas se eles pedissem, receberiam? O versículo seguinte diz que não. Se pedir, não recebe. Versículo 3 que nós lemos. Mas por que não recebe? Porque tem o coração com má intenção e mau sentimento. Qual é esse sentimento mau? Já está no versículo anterior. Ele está explicando no versículo 2. O sentimento é de inveja. O sentimento é de cobiça. O sentimento é de egoísmo. Está pensando só nele. Então o problema que vem, a questão que vem mais profunda ainda do que a intenção é o quê? O sentimento. Aleluia. O sentimento tem mais poder do que a intenção, porque gera a intenção. E a intenção tem mais poder do que a oração. Por quê? Porque a intenção gera a oração. É por isso que tem gente que ora e nada acontece. Porque a oração não está tendo poder. Está faltando um poder a mais, que é a intenção. Às vezes ele se esforça para ter intenção. Tem até uma boa intenção, quer ter uma boa intenção. Mas é como diz o ditado, tem muito boas intenções aí, né? Diz aí o ditado que está no inferno, né? No inferno está cheio de boa intenção, não tem esse ditado? Porque, mas eu quero porque eu quero o melhor para aquela pessoa, estou pedindo. Tá, mas e aí vem algo mais profundo que a intenção. Qual o sentimento que está movendo a pessoa? O sentimento tem que ser bom. Aí o sentimento, vamos ver isso lá em João capítulo 3, versículo 16. Se não achar, não tem problema, porque esse versículo é o versículo áureo da Bíblia, né? O texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse versículo ele revela como o sentimento é que comanda tudo. Tanto que diz que ele amou tanto que ele demonstrou dando o seu filho. Aí diz o propósito, diz a intenção, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a intenção? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o quê? Para que Deus entregou seu filho? Para quê? O para quê é a intenção. Então, quando você pensa assim, para que eu estou fazendo isso? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui, bem interessante, sobre batismo com o Espírito Santo. Aí a pessoa quer, aí a pessoa busca, a pessoa ora para pedir para Deus o batismo com o Espírito Santo. Aí a pessoa tenta, estuda, né, conhece, faz tudo o que precisa para se aproximar disso, do batismo com o Espírito Santo. Aí vem a pergunta, para quê? Tudo tem que ter essa pergunta, para que eu estou fazendo isso? Isso é a intenção do coração. Não, eu quero para poder Deus me usar com esse poder. Porque esse é o propósito do batismo com o Espírito Santo.
Está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia, até os confins da terra. Então, para que é batismo com o Espírito Santo? Para ser testemunha, para pregar o evangelho com poder. Né? É para isso que você quer? Eu quero ser usado por Deus na obra. Então a intenção está correta, porque a Bíblia diz que é para isso. É um instrumento de poder na obra. Não é para ficar dentro da igreja. Quem não sai da igreja para fazer nada para Deus, só faz dentro da igreja, não precisa bater. Para que bater com o Espírito Santo? A não ser que a pessoa queira ser usada dentro da igreja para salvar, para Deus usar para salvar outras pessoas dentro, né? As pessoas que são visitantes, né? Mas não é isso. O instrumento está mal utilizado. Agora, a pessoa que quer, a pessoa que deseja evangelizar, ganhar alma, nem que seja a sua casa. Eu quero ganhar minha casa, quero ganhar minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão. Quero alcançar vidas. Quero ser testemunha. Aí você pode pedir que o Senhor vai dizer assim, vou te dar poder, autoridade, batismo com o Espírito Santo, você vai ser usado fora. Fora, não é dentro de quatro paredes. É fora, é lá, aleluia, para conquistar vidas para o reino de Deus. Então é isso que eu estou falando. Para que eu estou buscando? Mas aí tem outra questão, a gente já vai terminar, tá? Tem uma outra questão para fechar. Tá, tudo bem. A intenção tá boa. Mas aí tem outra pergunta que tem que fazer. Primeiro é o quê? Para quê, né? Para que eu estou buscando? Primeira pergunta, beleza? Tá ótimo. Segunda pergunta, por quê? O porquê é mais profundo do que o para quê. Olha lá o versículo, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou. Ele deu seu filho para morrer, mas não foi para salvar, sim. Mas por que ele quis salvar a humanidade? Para que todos fossem escravos dele, para que todos fossem... para que ele subjugasse a todos como escravo. Foi para isso? Foi por isso? Não. Ele quis salvar por quê? Por amor. Então a gente tem que entender que o relacionamento nosso com Deus é um relacionamento de pai e filho, é um relacionamento de amor, de intimidade, de cuidado. Pense no relacionamento seu com seu filho. Agora multiplica isso pelo infinito. É isso que é o amor de Deus por você. Esse é o sentimento que Deus tem por você. É por isso que Ele deu. Por que Ele deu? Por amor. Agora a pergunta que vai para nós. No mesmo exemplo, tudo bem, eu quero batismo. Para quê? Para ser testemunha, para pregar o evangelho. Por quê? Né? Porque eu quero aparecer. Eu quero ganhar mais almas, porque se eu ganhar muitas almas, eu vou mostrar para o pastor. O pastor vai me parabenizar, vai me colocar num cargo. Né? Esse é o quê? Sentimento egoísta, sentimento errado, sentimento ruim. Então, qual o sentimento que está me motivando a querer buscar vidas para Jesus? Tem que ser o amor, eu tenho que ter amor por aquela pessoa, irmão. É por isso que Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aleluia. O amor está em nós, então nós parecemos, quer parecer com Deus, tem que amar. Porque Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. A essência dele é amor. Aleluia. Você sabe esse amor que você tem? Por exemplo, pelo filho, pelo irmão. Esse amor que você tem. Isso é Deus, não é? Porque Deus é amor, ou seja, isso vem lá de dentro, a essência de Deus para o teu coração. Mas para finalizar, para a gente não se prolongar muito, a gente já até passou do horário, mas para não se prolongar muito, vamos lá, para finalizar. Então, o que é que diz aqui? Nós temos dois
poderes. Primeiro, intenção. Segundo, sentimento. Sentimento tem que estar correto. Sentimento bom. Sentimento de amor, sentimento de bondade, sentimento de benignidade, que é perdão, sentimento de generosidade, de compaixão. Por isso que a palavra dizia assim, e Jesus, movido por íntima compaixão. Por que diz isso? Porque o que movia Jesus, o que fazia ele ir ao encontro do necessitado, não era outro sentimento, era íntima compaixão. O que é compaixão? É o sentimento de se colocar no lugar do outro. Mas não se colocar no lugar do outro com a nossa mentalidade, mas com a mentalidade do outro. Porque a gente diz assim, se eu estivesse no lugar dele, eu faria tal coisa. Só que você não está no lugar dele, você não tem que se colocar no lugar dele com a sua mentalidade, mas sim com a mentalidade dele, para entender ele. Então, isso que é compaixão. Tá? Aí vamos lá. Por isso que tem gente que ora pelo outro, né? Pede, mas não recebe. Por quê? Porque às vezes tem até uma intenção e uma oração boa, mas o sentimento não está batendo. Deus está olhando para o sentimento. Por isso que Paulo falou lá em Romanos 13. Mesmo que eu desse meu corpo para ser queimado, mesmo que eu desse toda minha riqueza para os pobres, se não tiver sentimento, se não tiver amor, não vale nada. Vamos ficar de pé. Então, só para a gente terminar, nós vamos praticar essa palavra, nós vamos orar. Porque a Bíblia diz também lá em Romanos 5 que o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo derramou amor no nosso coração. Nós podemos tomar posse. Que esse amor cresça, se fortaleça. Que nós possamos praticar esse amor no nosso dia a dia. Que nós possamos transbordar esse amor. Que nós possamos agir com esse amor. Não ficar parados olhando, mas agir, ajudar o próximo, servir o próximo. O mesmo sentimento que houve em Cristo, o sentimento que houve em Cristo foi que, sendo Deus, ele se fez homem e servo.